Olá, boa tarde! Estamos aqui juntas para mais uma live. Quem começar a assistir agora no replay pode andar um pouco para a frente enquanto esperamos as pessoas chegarem. Bem-vinda, Cris, bem-vinda, Adolfo. Estou aqui a aguardar a querida Maria D'Arienzo, a minha astróloga preferida, para fazermos uma live hoje sobre prosperidade no mapa astral e também para falarmos um bocadinho do que é e desmistificar um bocadinho o que é isto da astrologia e se é só signo, se é mais do que isso, se todos nós temos realmente o nosso destino, né, traçado no mapa. Então vamos aguardar aqui a chegada da nossa querida Maria para começar a falar sobre isso. E enquanto a Maria não chega, eu vou pedir... a Maria já está aí, eu vou convidá-la. Mas enquanto isso, vou-vos pedir também para compartilharem esta live, carregarem aí no aviãozinho de papel e enviarem para algumas amigas para podermos ouvir, ter mais pessoas a ouvir esta conversa sobre prosperidade escrita no mapa, no nosso mapa natal. Então eu vou chamar aqui já a Maria... E, enquanto isso, vocês vão carregando aí no aviãozinho e vão convidando algumas pessoas para participar da live junto connosco. Oi, Maria! Olá, deixa eu arrumar aqui para encaixar. Tá boa aí a visão? Sim, estou-te a ver bem. Vou só aqui convidar algumas pessoas para a live. Fiquei aqui de frente para a luz para ficar um pouco mais claro. Isso. Então vamos só aqui enviar algumas pessoas, porque aí a gente convida para participarem da live mais pessoas, que é uma conversa que eu acredito que merece ser ouvida, né? Então vamos lá. Também estou mandando aqui. Boa, boa. Vamos convidar e quem estiver na live faça isso também. Convidem algumas pessoas para compartilhar aqui connosco esta conversa maravilhosa sobre prosperidade, mapa natal. Bem-vinda quem está a chegar à live agora. E vamos lá. Maria, antes de começarmos a falar sobre o tema da live em si, que é sobre a prosperidade no nosso mapa, eu quero saber quem é, quer dizer, eu sei, né? Mas eu quero que as pessoas que estiverem aqui connosco saibam quem é a Maria, o que é que tu fazes, qual é que tem sido o teu percurso, há quanto tempo é que tu trabalhas com astrologia, que eu sei que há muito tempo, né? Com muita experiência, e és mentora de astrólogas também, que eu sei, então, mas eu quero que sejas tu a contar um pouquinho a tua história, como é que a astrologia apareceu na tua vida, porque é que ela tem tanta relevância ou tanta importância. E depois vamos começar a conversar também sobre um pouco mais de desmistificar a astrologia, que eu adoro conversar contigo sobre isso, e finalmente sobre a questão da prosperidade no nosso mapa natal. Então, quem é a Maria e qual é o teu percurso? Bom, eu tenho 64 anos de idade, eu comecei a estudar astrologia com 33 anos e foi numa fase em que a gente recebe, né, aquela pergunta, quem sou eu? A Uhum. dificuldade de se perceber, de se diferenciar da massa, se diferenciar dos outros, aquele questionamento sobre o propósito de vida, o que eu estou fazendo nesse mundo. Então, eu comecei a estudar astrologia com 33 anos de idade para poder me descobrir, para poder saber quem eu era. Eu vivia um relacionamento no casamento muito desafiador na época. E a astrologia entrou para mim como uma forma de eu me curar, né? De eu me autodescobrir. E no final das contas acabou sendo a carreira da segunda metade da minha vida, porque a primeira metade da minha vida eu fui secretária executiva de presidentes e líderes de empresas multinacionais, trabalhando como assistente executiva trilingue. E em 2013 o universo me convidou a não empurrar mais essa missão para um tempo depois, e eu comecei a me dedicar unicamente à astrologia, ao coaching, à espiritualidade. Eu sou astróloga, depois eu fiz formação em psicologia, e minhas alunas entrando. Essa Andressa, que eu falo que é a minha paixão, mandei para todas, eu não vi se elas entraram já.
Mas a astrologia, ela foi para mim um processo de cura. E está sendo assim para todas as pessoas que eu acabo atraindo para minha vida. Então, o objetivo é de usar a astrologia como uma ferramenta de autodescoberta de forma terapêutica, por conta de eu ter a formação em psicologia, após graduação em psicologia transpessoal, também ter feito PNL, sou estudiosa do curso em Milagres há 20 anos e tenho essa visão integrada de astrologia com espiritualidade muito forte. Uhum. E trabalho, né, atendendo pessoas individualmente a respeito dos seus processos de integração dessa visão espiritual da vida e para poder dar um direcionamento, uma clareza para o mundo da sua vida, como também mentoro astrólogas. Andressa é astróloga e faz parte da minha última turma de mentoradas, que eu tenho uma honra enorme de ter, que são amigas, são companheiras de Uhum. jornada que estão comigo trilhando esse caminho de autodescoberta, de espiritualidade, de transformação. Então, essa Mas sou tu eu. tens essa mentoria que é mais avançada para quem já é astróloga e quer aprender mais e aprofundar sobre o tema, mas também tu tens a parte de ensinar pessoas que ainda não são astrólogas e querem trabalhar com astrologia, certo? Sim, na verdade, o programa do Faça Seu Céu Brilhar, ele é um programa de autotransformação, com Uhum, base na astrologia. É um programa que vai fazer você se autodesenvolver, se autodescobrir, se transformar. É um programa de coaching, cujo efeito colateral é aprender astrologia, descobrir que você pode ter a oportunidade de vir a se tornar uma astróloga, se você tiver vocação para uhum, isso, se você decidir desenvolver os seus talentos nesta área, como você pode usar esse conhecimento para melhorar o seu trabalho como terapeuta, se você já é uma terapeuta, como você pode usar esse conhecimento para sua autodescoberta unicamente. E sim. ele tem um currículo que começa do zero até o avançado. E a diferença dessa turma do básico para o avançado está justamente no conhecimento das alunas. Se elas não conhecem nada, a mentoria que elas vão receber é para poder compreender o básico da astrologia. Se Uhum, elas já são autodidatas, já estudaram, eu tenho alunas que estudaram com Cláudia Lisboa na minha. uhum, Cláudia Lisboa é uma pessoa famosa, né? Uma astróloga com um curso muito famoso. E está na minha turma, porque a minha turma de astrólogas é para que você possa exercer essa astrologia no processo de cura sua uhum. e O porque se outro. você não se curar, você não consegue ajudar ninguém no seu processo de autocura. Você sempre Uhum, tem que ser a pessoa a conseguir sair dos seus perrengues sozinha, porque aí você vai ensinar para tua mentorada como é que ela vai sair do perrengue dela sozinha. Porque ninguém vai conseguir transformar ninguém. Esse é um processo de decisão sua. é. Então, Olha só, a Karine falou aí, eu acho a astrologia linda, conheci melhor quando fiz minha graduação de matemática. E depois de tem essa coisa matemática. de matemática, depois tem essa coisa, né, que a astrologia pode ligar com tudo, né? É uma ferramenta que se liga com tudo. Você tem na astrologia um processo assim de autoconhecimento profundo. Né? Uhum. É um mapa, na verdade, é o mapa do seu É o mapa tesouro. da estrada, né, do nosso tesouro. É isso aí, está tudo É, escrito lá. Então, e estão entrando as minhas seguidoras, eu estou vendo que estão sendo avisadas que eu estou ao vivo aí, que então bom, que acaba bom. porque Sejam eu muito acabei bem-vindos. de falar. Mas Então, é isso, ela serve para todo mundo, porque o curso não importa se você já sabe astrologia, não importa se você já é astróloga, o processo de transformação, ele é contínuo. E o uhum, revisitar palavras-chave, o conceito que eu trago de signos é diferente, eu trago de uma forma mais lúdica, para você conhecer os seus heróis, seus vilões, seus aliados, seus guardiões. Então, acaba sendo mais leve e mais fácil de entrar na cabeça, porque tem a parte que tem que decorar. As palavras-chave tem que decorar. uhum. Se você não decorar o que significa cada uma dessas partes, você não vai conseguir fazer
passar para o módulo seguinte, que é o Compreendendo a Grande Teia, que é justamente a compreensão integrada de todas essas combinações, porque é uma teia. São 12 Uhum. signos, são 12 casas, são 10 planetas, 2 luminares, tem os aspectos que se interligam. Se você aprender as palavras-chave que se interconectam, você consegue compreender seu próprio mapa. O que impede você de entender o seu próprio mapa, de achar os caminhos, é o ego. Uhum. Porque o ego é o nosso vilão, que ele, quanto mais autoconhecimento você tem, mais ardiloso e esperto ele se torna. Sim. Ele vai trazendo situações cada vez mais novas para você ter que enfrentar, para você poder crescer. E o que é crescer, né, Sônia? O que é crescer? Crescer é simplesmente acordar. Uhum. Acordar para quem você é. Despertar para uma realidade que nunca deixou de ser. E como é doído isso? Como Sim. é doído isso? Como é E é muito difícil interessante, você sabe? ser. Falo muito sobre essa questão, porque eu fico um pouco cansada às vezes de olhar para o mundo do desenvolvimento humano e da espiritualidade e ver um monte de iluminados por aí que acham que porque fizeram um curso de alguma terapia ou leram um livro já estão iluminados, né? E que podem ajudar todo mundo. Só que não é bem assim, né? Porque esse processo que tu falavas de autoconhecimento, que é crescer, que é acordar, que é despertar para quem tu és de verdade, é um processo que não termina nunca. E às vezes há pessoas que acham que despertaram e já estão acordadas para a eternidade e pronto, e acabou ali. Né? E não Mas acabou ali. isso, Né? E só mas isso começou. é o nosso ego, né? O nosso ego, ele é impressionante como ele acha, né? Que um conhecimento adquirido é suficiente para ele esbanjar, né? Para ele poder partir para a onipotência de que eu não preciso saber mais nada. Eu acho que a Uhum. humildade, que é inclusive uma das guardiãs que eu coloco lá no meu curso, que tem alguns signos que precisam mais dessa Uhum. guardiã do que outros, né? Tem alguns signos que precisam de outros guardiões que, na verdade, têm outra função, mas a humildade é uma guardiã muito poderosa no sentido de que você é humilde no momento em que você descobre que você não é o que o ego pensa que você é. Quando você Uhum. descobre que você é Deus e que você tem a condição de ser luz para quem está cruzando o teu caminho, você se torna humilde. Porque o Isso. problema é o ego achar que ele é Deus. É. Quando o ego se coloca na posição de Deus na sua vida, aí sim, aí você fica vendo, inclusive, essa doença que é a internet, né, onde as pessoas são apenas aparências, né? Então, a Andressa está escrevendo, perfeito, Uhum. eu mesma vivi a ilusão da espiritualidade, é muito perigoso. Gente, Muito. é demais de perigosa. A espiritualização do ego é um risco altíssimo que nós temos. Olha, agora tu falaste Porque aí numa coisa muito interessante, que é isso mesmo, é a espiritualização do ego. Essas pessoas que eu digo que estão aí todas iluminadas, né, entre aspas, que elas acham que viram a luz e já o mundo vai ser perfeito e eu é que sei como é que é bom porque eu sou iluminada, isso é ego, isso é a iluminação do ego, não a é da iluminação do ego, espiritualidade. exatamente. Por outro lado, a gente também não está aqui a querer assustar ninguém, no sentido de, então tá, então se é perigoso, eu não vou estudar isso, eu não vou trabalhar com espiritualidade. Tá, então também vais continuar a ser esse ser completamente limitado, preso dentro do teu próprio ego, porque se realmente tu avançares, eu acho que é mais uma questão de consciência, né? Porque se tu tens a consciência que quanto mais tu aprofundas na espiritualidade, mais o teu ego também vai ficar inflamado e vai ficar iluminado e vai querer tomar o controle da situação, então tu sabendo que isso acontece, tu já ficas atenta, né? Espera aí, isso aqui é ego ou isso aqui sou eu mesmo, de verdade, é o espírito. É o orar e vigiar. É o orar e vigiar de Jesus. E é um É esse processo o que não termina sentido. nunca.
Não termina nunca. E isso faz com que o ego te passe a sensação que você está louca, que você Uhum. está enlouquecendo. São aqueles dias em que você, na verdade, tem a sensação que vai surtar, que você não está dando conta das emoções que estão dentro de você. Que a vontade é de pegar a almofada da cama, rasgar ela inteira e jogar todas as plumas para cima. E o pior de Uhum. tudo é que o ego fala para você fazer isso e depois ele fala, agora você vai limpar, entendeu? Agora vai limpar a tua sujeira. Porque hoje no curso Milagres, ai, não vou lembrar a passagem agora, mas é muito interessante que o ego nos conduz à morte e ao mesmo tempo a gente não consegue compreender que a morte, na verdade, é a morte dele. E ele não Uhum. vai conseguir, na hora que você chega nesse ponto, ele te protege de perceber que naquele momento você está diante de uma oportunidade de iluminação, que você está Sim, diante de uma oportunidade de perdão, de auto-perdão, porque a gente não está aqui para perdoar ninguém. só nós Ninguém na mesmos. nossa vida precisa de perdão. A única pessoa que precisa de perdão somos nós. E até isso Uhum. ele usa contra nós. Você lembra das Uhum. nossas conversas antigas? Que eu diria que ele pegava aquilo que nós aprendemos e usa contra nós. Sim. Né? Então, é quando você compreende que você está num processo e aí ele usa aquilo que você sabe sobre ele contra você. É É mesmo. o processo, E é há uma coisa que terrível. eu acho que é muito interessante também da gente conversar aqui, que é quanto mais a gente entra no processo da espiritualidade e mais a gente se aprofunda em quem nós somos enquanto seres divinos, enquanto almas, enquanto espírito, mais esse ego, que a gente já falou que isso se fortalece. E isso não é mau, isso é bom, porque nós não podemos viver aqui no planeta Terra sem ego. Quando o ego, né, a gente estava a falar da morte do ego, e nós sempre temos esse trabalho a nível espiritual, né, de que o nosso espírito, o nosso ser, a nossa alma consiga se sobrepor, consiga falar mais alto, consiga ser mais Sim. iluminada do que o ego, não é? E o importante é a gente ter essa consciência que quando a gente aumenta um, também aumenta o outro, né? Mas não é mal de todo, porque nós não podemos viver sem ego aqui no planeta Terra. Se a gente viver sem ego, a gente já desencarnou, né? Já Então, desencarnou, exatamente. é absolutamente necessário para a gente viver aqui. Já não pode viver sem ele. Agora, a nossa consciência divina, né, é que pode estar atenta para que não deixe que esse ego cresça tanto e se inflame tanto e, sei lá, até Na se verdade, frustre isso daí tanto. é uma decisão, é uma decisão, né? Como diz o curso de milagres, né, Sônia? É uma questão de decisão. Né? Eu decido perceber a vida com outros olhos. E como é que a gente vai saber o momento certo de perceber a vida com os outros olhos? Eu uso para mim como regra o seguinte: tá doendo? É. Tá sofrendo? É. Uhum. Por pior que seja a sua decisão, se ela te trouxe paz, ela veio de Deus. É porque você Sim. soube ouvir a mente que te encaminhou. Ontem eu Uhum. estava, inclusive, à noite, conversando com a Andressa sobre isso. E eu tomei uma decisão que me deu paz, apesar de ser uma decisão desafiadora, porque eu consegui compreender em que nível, né, o ego estava atuando naquele momento e qual era a Uhum. aprendizagem que eu precisava fazer. Então, se você não tiver vigilante, e estar vigilante é ter tomado a decisão de perceber diferente através daquilo que você está sentindo. Se a sua emoção te está trazendo angústia, culpa, medo, infelicidade, ansiedade, é ego. Uhum. Então, tem que conversar com ele. Negão, o que você quer? Qual é a tua dificuldade com esta situação? Veja bem, o teu papel aqui e a gente tem que ditar. Até Sim. que ponto é o papel A do gente ego? é no lugar dele também, né? É quase como, sei lá, como um filho. A gente não deixa o filho fazer tudo o que ele quer. Tem que colocar regras, limites. Com o ego é a mesma coisa. A gente vai ter que ir tratando ele assim.
né? Como um filho que a gente tem que orientar, tem que fazer perguntas, tem que perceber o que é que ele quer e saber se o que ele quer dá para acontecer ou não, né? É como um filho, Mas é bem isso. Só que a gente acaba se tornando, né? só que a gente vive refém. Ao invés Sim. de se posicionar como autoridade, autoridade é você sentir que quem está no comando da tua essência é a tua mente que te conecta a Deus e que te diz, Uhum. você é plena, não te falta nada. Você, aí já entrando no tema do que a gente veio falar nessa live de hoje, Sim. a abundância. Porque o ego, 100% das vezes, vai querer limitar a nossa percepção do valor do mundo, do dinheiro que rola no mundo, em relação ao que ele representa aqui. Só que dentro da percepção divina, esse valor é um valor, é como se fosse papel. Porque o Uhum. dinheiro que rola no mercado, hoje em dia nem papel mais precisa. Precisa de Sim. uma conexão de internet. E aquilo Uhum. se tornou um valor. Isso é uma ilusão. Não Já tem foi, nada foi real, não muito, tem nada palpável. agora é nada. É uma ligação de internet daqui para lá, já foi, o dinheiro foi de um lado para o outro. Não foi preciso nenhum Exatamente. nenhum papel, nenhum cartão, nada, não foi preciso nada. Simplesmente foi. E, no Então, entanto, os humanos que vivem sob essa. Nem sei, a palavra que está vindo na minha cabeça é júdice, eu não sei nem se existe essa palavra, mas sei lá. Porque nós vivemos sobre essa condição de que é o dinheiro, o pagamento, as trocas da matriz. É muito desafiador você uhum, conseguir ser uma pessoa espiritualizada, bombardeada de necessidades egóicas uhum, durante todos os dias. Se você sim, não tiver uma consciência muito afinada e uma rotina de vida, entrou mais uma aluna minha, Sônia, a Ellen, a Cris acabou de entrar também, que que bom. são Oi, todas Cris. terapeutas, são todas terapeutas, minhas amadas. Então, se a gente não tiver uma logística, e aí a casa 6, né? Então, juntando tudo isso para que as pessoas entendam na astrologia como é que a gente trabalha com todas essas questões, a gente tem uma roda da vida. Essa roda da vida ela é composta de eixos. Tem o eixo do eu e o outro, tem o eixo do meu dinheiro, o dinheiro do outro, tem o eixo do conhecimento primário, do conhecimento básico, do compartilhamento de infância, e tem o conhecimento que é aquele que você vai buscar academicamente, a faculdade, são os valores essenciais, que vai te dar uma visão de mundo. Depois a Uhum, gente tem o eixo de família, né, que é o seu alicerce, são as raízes do bambu, e na casa 10, as folhas do bambu, que é onde você mostra a beleza do que é o seu fundamento, o seu alicerce. Por isso que a astrologia hoje serve para trabalho com constelação familiar, serve trabalho com terapia holística, serve com qualquer tipo de trabalho. Até dentista pode usar a uhum, astrologia no momento em que estiver conversando com os seus clientes. Porque fala qual é teu signo. Pronto, ela já tem uma informação de que existe uma essência, porque o Sol é a essência, né? uhum, Depois a gente tem a casa 5 e a casa 11, que é o eixo do eu individual e o eu social. Como que vai ter eu social? Quem é o eu social? É a soma dos eus individuais. Ou esses eus individuais estão sãos, ou não vai haver um eu coletivo sadio. E uhum, na casa 6 é a nossa rotina de vida, o nosso trabalho, nosso trabalho remunerado. É aquele que você faz para ter a transferência bancária. E se você não tem, esse é o problema do funcionamento da consciência no sistema. Se você não tem esse trabalho assalariado, em que você fez esse trabalho, ele gerou lá um crédito na sua conta, o débito vai vir daquilo que é troca dentro da dinâmica de compartilhamento de valores desse mundo. E aí, na casa 12 é a resposta. Se você não tem uma casa 6 sadia, se você não tem a condição de exercer um trabalho que te remunere de uma forma para você viver com o seu ego em uhum, paz,
Ele vai te alucinar, você vai achar que você está louca e você vai direto para a casa 12, que são as clínicas psiquiátricas, são os escapismos, são os vícios de uma forma geral, que é quando você não dá conta de lidar com esse sistema que a gente vê pelo mapa astrológico da casa 6. E o que é prosperidade? Onde está a prosperidade no mapa? A prosperidade no mapa está em você conseguir compreender essa dinâmica, esse seu sistema. Como é que a tua mente, a tua consciência do ego, que está no mesmo lugar, que está no mesmo sol, quem você vai ouvir? Como você vai ouvir? Porque ele está inteira... O ego grita o tempo todo. Para você ouvir essa mente divina, ele tem que falar mais baixo. E para ele falar mais Porque baixo... a mente divina fala alto, né? Ela só sussurra muito leve. Então, quanto mais alto o ego grita, mais difícil fica da gente ouvir, né? A nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente divina. Não é isso, Maria? Exato. Então, se você não educar o seu ego como uma criança, que você que você precisa... Ontem eu falei, não sei se foi ontem, quando eu falei, que no Curso Milagres tem um pensamento, você deve conhecer, que também você é estudiosa do Curso Milagres, que o pensamento mais elevado que o ego pode chegar é quando ele descobre que ele não é o Espírito Santo. E quem é que vai contar para o ego que ele não é o Espírito Santo? É a tua consciência encarnada. É você mesma estando... É que o problema é o seguinte, você vai falar para si mesma uma coisa que você não quer ouvir. O ego não quer ouvir o que você precisa falar para ele. Então, ele vai fazer esse papel. E isso faz com que as pessoas surtem. Essa é a dinâmica. A pessoa, ela tem que falar alguma coisa para ela mesma que o ego não quer ouvir. E dentro dessa luta interna, as pessoas têm muita dificuldade de perceber que elas têm que sair um pouco e buscar essa mente divina. E aí entra o perdão. Porque se você não se perdoa pelos equívocos e pelos erros, pelas escolhas que você faz, para que a sua vida flua, se você não tem coragem nem humildade para acionar a sua mente divina e dizer o que eu tenho que aprender com isso, aprender e tomar uma ação no sentido de promover a sua felicidade, muitas vezes isso requer desapego, muitas vezes isso requer um passo atrás, muitas vezes isso requer você olhar para os seus desafetos, além dos erros deles, e perceber que não foram eles que fizeram você sofrer. E eu falo isso muito fortemente dentro dessa nossa condição de mídias sociais. Eu acho que nós estamos todos doentes nas mídias sociais. Porque é só ego. Mídia social é ego puro na vitrine. Isso me deixa muito desgastada. Porque te contaram que você tem que fazer XYZ para que você tenha acesso, para que o Instagram divulgue as suas lives, para que você tenha mais audiência, para que as pessoas saibam que você existe, que você faz um trabalho de luz, um trabalho de transformação. Só que os egos humanos, eles se acostumaram ao que é fácil, ao que é dado de graça, ao que não exerce nenhum trabalho pessoal de cada um para fazer essa transformação. As pessoas querem pílulas mágicas. Quando você faz um processo vende alguma coisa que é transformação, isso é um parto. É um verdadeiro parto para que as pessoas possam entender o valor daquilo para a vida delas, não para a minha. Eu já tenho tudo isso. Faz 30 anos que eu estudo para poder me melhorar. E muitas vezes as pessoas não valorizam o que elas recebem de graça. Por quê? Porque não tem prosperidade interior. O ego está centrado na vaidade, nas aparências, numa casa 2 machucada, num seio materno que foi, de alguma maneira, não chegou de uma maneira adequada para aquela pessoa, numa família que não proveu estrutura emocional, um pai e mãe que se obrigavam. E casa 10, carreira, propriedade, carreira de profissão, de destino, está ligada à figura do pai. Então, pai e mãe é fundamental para que a sua prosperidade apareça.
na sua vida. Sim. Então, não é uma casa, não é o eixo 28, é toda uma estrutura que está ali sendo dominada pelo teu ego. O que você vai Isso. fazer para você conseguir trazer a prosperidade para a sua vida? Compreender quais são as armadilhas que você está caindo. E você cai. Porque cada vez elas ficam mais refinadas. Uhum. Cada vez mais refinadas. Então, você precisa, de fato, ter tomado a decisão consciente de estar vigilante com aquilo que está te fazendo sofrer. E Uhum. tratar o seu ego como uma criança mimada que sapateia no supermercado querendo atenção. Então, se o que você está sentindo, de repente, é porque você não está recebendo a atenção como uma criança mimada sapateando no supermercado, talvez seja uma hora de você se recolher e buscar dentro de si a voz que te guia. O que eu estou fazendo? Que rumo eu estou dando na minha vida? É por aqui que eu tenho que seguir? E o ego pode ter certeza que no momento que você vai fazer isso, ele vai gritar, ele vai sapatear mais ainda, que nem criança de supermercado, que quanto mais o pai tenta conversar, mais ela grita para chamar a atenção, não é assim? Mais ela faz aquele escândalo, os pais já vai o sangue subindo, porque eles também têm ego, e já querem sacudir. E é assim que a gente vive, né? Nesse mundo de vaidades, de aparências, que a gente está hoje na internet, que é muito difícil. Eu considero muito desafiador para quem tem essa sensibilidade emocional, essa capacidade de estar, muitas vezes, se puxando, atraindo as sensibilidades alheias, e a gente tem que ter muita força para se manter equilibrado. Eu acredito. Principalmente empreender, que é o que você está ajudando as tuas meninas a fazer, né? Sim. A empreender E saúde mental. mental, exatamente, é isso mesmo. E Maria, tocaste nesse ponto, era exatamente aí que eu queria chegar, porque eu trabalho com muitas mulheres, né, que hoje em dia fala-se muito de propósito, né, da missão, etc. E as pessoas querem ter um propósito naquilo que fazem e tal. Então, essas mulheres começam a encontrar caminhos, por exemplo, no coaching, nas terapias ou em profissões que realmente elas sentem que estão a fazer a diferença na vida de outras pessoas e elas acreditam que encontraram um propósito. Mas depois chegou um momento em que, apesar de elas terem encontrado um propósito e de até amarem aquilo que elas estão fazendo, elas não conseguem se sentir bem, não conseguem se sentir realizadas, felizes e não entendem porquê. Algumas, em termos dos resultados financeiros, não estão a atingir aquilo que elas desejam, né? Mas outras atingiram isso e muito mais. E também não estão felizes nem satisfeitas, também já não entendem porque é que não se conectam muito com o propósito que é tão bonito, né? E sentem-se completamente perdidas, né? Exaustas, ficam muito cansadas. Há pouco uma aluna tua escreveu aí, essa linda não se cansa, eu queria ter essa energia. E aí eu queria colar com outra coisa que tu também falaste antes, que é até mesmo quando nós temos que tomar decisões muito difíceis, que parece que são contra a lógica, né? Que deveria ser a decisão contrária, mas a gente toma aquela decisão e é uma decisão que não é do ego, é uma decisão que é da alma, que é né, da tua essência, e tu sentes uma paz, e tu sentes-te bem, né? E é uma coisa que supostamente ia-te abalar muito e tudo mais, mas tu ficas em paz. E eu já tive essa experiência algumas vezes e realmente é isso mesmo, a gente toma decisões difíceis ou a gente trabalha às vezes mais do que outras pessoas parece que teriam a capacidade de trabalhar, só que a gente não sente isso, inclusive a gente parece que está a ser completamente carregadas de energia, mais energia, porque nós estamos ligadas digamos, à corrente infinita, à fonte infinita de energia divina, não é? Quando a gente se liga à energia do ego, que é a nossa energia corporal, a energia do corpo humano, né? Ela é finita. E quanto mais tu atacas essa energia, mais ela cai. Né? Sim. Então, são aquelas fases em que você fala assim, nossa, eu estou exausta, eu estou esgotada. Sinal de que você está em desequilíbrio. Isso. Você está ouvindo mais o seu ego, né, do que a divindade. E essa distribuição do nosso equilíbrio, da nossa qualidade de vida, que depende da nossa... É casa 6 no mapa astrológico.
Se você não tem Uhum. isso, você vai para 12. E a 12 é a casa do hospício. Entendeu? Uhum. Você vai para o hospício. E é Você muito se interessante, elas quase que se sentem loucas, né? Porque como é que é possível eu estar ligada a um propósito tão lindo e eu me sentir assim, tão exausta, tão em baixo, né? Aliás, na bio do meu Instagram diz lá mais impacto e mais resultados, um saquinho lá com dinheiro, mais resultados, mais dinheiro, mais clientes, mais tudo, né? Zero exaustão e zero culpa, né? Porque o problema está aí. É que a gente às vezes quer mais resultados, mais dinheiro, mais clientes, mais tudo, né? Mas depois a gente tem o peso da culpa, tem o peso da exaustão, do cansaço, porque a gente está ligado à energia do ego. E o ego Exato. é E não tem limitado. jeito. O pior de tudo, a Ellen está acabando de colocar, muitas terapeutas esquecem que também precisam de terapia, de supervisão. Isso. E ela está aqui. E por isso que eu falo que as minhas alunas é como tipo mastermind mesmo, né? Porque ali são tantas competências que é riquíssimo. E o problema é o seguinte, nós somos obrigadas a viver no pensamento do ego, não tem alternativa. Ele está no corpo. Quem manda no corpo é ele. Ele diz, ele capta a visão, a audição, o tato, os 5 sentidos é dele. Ele manda, ele faz a decodificação, ele processa, ele é o computador. Para você conseguir fazer essa reversão de pensamento, você tem que estar consciente. Você tem que estar acordada. E acontece que o mundo está dormindo. E é muito fácil você ser contaminada pela dormência do mundo. Pela ilusão das pessoas. Porque você escuta. Você fala assim, nossa, mas eu tenho que, para fazer o lançamento, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer 7 lábios, tenho que isso aqui, eu tenho que dar, eu tenho que dar, tenho que dar, tenho que dar. E quem já tem esse comando interior de dar... Vivem do tem que, sendo que esse é um tem que vem de fora, que alguém lhe disse que tinha que ser assim, ou que alguém fez e teve resultado, e então veio fazer uma mentoria e disse, olha, faz assim, esse marketing assim, esse negócio assim que vai dar certo. E a pessoa vem do tem que e deixa de escutar aquela ligação interna, né? E se é para ela? Porque eu acho que assim, né? Se é para ela, não. A gente pode usar as mídias sociais de uma forma saudável ou não. O que eu vejo e que me deixa assim exausta, né? E aí é o meu ego tentando me fazer desistir dessa coisa, na verdade, e Deus fala assim, mas então, essa coisa nem existe, por que você está preocupada com isso? Né? Não é por que mesmo? você está tão preocupada, quem está vendo, quem não está vendo, quem está vendo, entendeu? Às vezes a gente precisa de choques emocionais fortíssimos para a gente perceber o nosso caminho e uma nossa direção. Andressa, é uma piração, se perde na matriz. Pois é. É, completamente. Completamente. E é muito isso, né? Da gente encontrar essa energia. Escuta. Aí a minha filha, hoje eu estava conversando com ela, e aí sempre tem os mais espertos, né? Tem um tal de... Esqueci, é um dos influenciadores aí dessa pessoal da geração da internet, que estão falando dessa questão de infoprodutos, que é um nojo, que agora todo mundo que tem uma conversa de botequim vai lá, compra um curso de marketing e decide que aquele curso de marketing, que ele vai vender alguma coisa. Então ele vai, não sabe o que vender, ele faz um curso de botequim ali e de repente resolveu se tornar um especialista. E aí a gente está nesse mesmo balde. Ele nem fez o curso. Ele comprou o curso. Né? Ainda vai fazer, já é especialista, só porque comprou um curso. Eu não sei nada, eu ainda estou a estudar há uns 10 anos, não sei nada. Mas uma pessoa comprou um curso e ainda nem fez o curso e já é especialista. Já é especialista. E outro dia, Sônia, eu vi um anúncio de Instagram dizendo assim, astróloga, traga o seu amor de volta em 3 dias. Então, eu denunciei o anúncio. Eu acho que é por isso que muitas pessoas implicam com a astrologia, né? Porque elas não entendem o que é e depois vêm essas pessoas dizer isso. E aí é o que acontece, né? Eu tenho uma linguagem que não é uma linguagem acessível para pessoas que querem saber esse tipo de coisa. E aí a gente sabe onde estão essas pessoas. Às vezes eu pergunto, Deus, aonde estão as pessoas que eu posso ajudar? Quem eu posso ajudar? Para quem eu posso falar? Para quem
na vida de quem você quer que eu faça a diferença. Porque se você for pensar, entendeu? Você tem que saber qual é a medida justa de exposição que você está disposto a ter numa internet. Sim. Você tem que saber a medida justa. Porque gente para criticar e julgar é o que não falta. E esse cara é um nojo, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não sei. E como, né? Como se ele tivesse o poder de decidir o que é certo e o que é errado. É tudo fórmula, assim, é tudo fórmula. Alguém descobriu e inundou o mercado de pessoas. Da mesma coisa que fizeram com o coaching. Agora, todo mundo agora é coach. A Coluna fala a mesma coisa com relações, a mesma coisa com tudo, né? Seja o que for. Ontem mesmo eu estava a ter uma conversa também em que uma cliente minha me dizia: Sónia, mas o mercado parece estar saturado, porque agora todo mundo é terapeuta, todo mundo é coach. Bom, em primeiro lugar, não é todo mundo. Né? E outra coisa que a gente falava era sobre, mas se todo mundo está a virar coach e terapeuta e a trabalhar com espiritualidade e com cura, quem é que vai sobrar para seus clientes? Olha, em primeiro lugar, não é todo mundo. E em segundo lugar, mesmo que fosse todo mundo, era bom que fosse, mas não é todo mundo, tem nós, não é? Porque, como já disseram aí também, nós precisamos de coaches, nós precisamos de terapeutas, nós precisamos uns dos outros, não é? Sempre tem um ponto cego que a gente não consegue ver na nossa própria vida. Então, a gente precisa da ajuda do outro. E é por isso que o meu curso tem mentoria ao vivo. Porque você pode comprar um curso o meu curso é Astrologia, Coaching e Espiritualidade. Você pode comprar e fazer e responder e tudo isso. Mas e o ponto cego que você não vê no teu mapa? É para isso que tem a mentoria ao vivo. Para te ajudar no processo de transformação e de ir além daquilo. E isso a gente só faz no movimento de troca. Então, é aquilo que você falou. Eu faz 30 anos que eu estudo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E não me sinto especialista. Quem me falou que eu sou astróloga das astrólogas é a Ellen, da Farol, Farol Astrologia Sistêmica, que já, graças a Deus, se intitulou, porque é uma pessoa incrível, né? Que ela fala que ela me incorporou, que quando ela precisa responder alguma coisa para os clientes dela, é como se eu estivesse do lado dela, e ela fala, Maria falaria isso, entendeu? E vai e coloca. Mas foi ela que me intitulou. Eu nunca me intitulei astróloga de astróloga, nunca me coloquei nessa posição, porque eu tenho uma questão, até é a falsa humildade do ego. Também não pode. Também não pode. Porque eu sou Deus. Ou eu me assumo como uma pessoa plena e estou consciente de que o ego está ali para ser treinado, educado e caminhar comigo, porque nós precisamos dele, né? Ou eu assumo isso, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Ela diz que é fã, eu também sou fã. Eu sou fã delas. Não vejo a hora da nossa aula de quinta-feira. De nós sermos fãs umas das outras, né? De nos ajudarmos, de entender que não estamos aqui sozinhas e que também precisamos de ajuda, né? Eu acho que realmente o pior mesmo é isso, é aquela pessoa que, olha, como o outro que tu falaste, tirou um curso, ou então comprou um curso, nem fez, comprou só, mas vamos imaginar até que já fez um curso e acha que sabe tudo. E tem muita gente aí também no mundo da terapia, da cura. Isso atrapalha. É aquela pergunta que você fez um pouquinho antes. Como é que na nossa conversa, uma pessoa que tinha 200 mil seguidores falando sobre o negócio disso aqui, como é que pode uma pessoa, né, atrair tanta gente? Tem um rapaz aqui no Brasil que ele chama Marmute alguma coisa. É um psicólogo sexólogo. Ele tem 3.700.000 seguidoras. 3.700.000 seguidores. Mas ele é genuíno. Ele é autêntico. Ele fala palavrão. Não sei se você conhece o perfil dele. Mas não. Ele fala palavrão. Não. Daqueles mais... Como é que é o nome? Mahmoud. M-A-R... Mahmoud. Alguma coisa assim. E eu falo, como é que o Instagram não bloqueia ele? Por quê? Porque tem 3.700.000 seguidoras. Ele foi Big Brother, né? E ele é uma pessoa... Entendeu? É uma pessoa que ele tem valor, ele ensina muito. E ele está usando essa persona para poder ajudar mulheres com a sua sexualidade. Então,
Se você não tem essa habilidade de ser artista de palco, de vestir um personagem, e tem muita gente que não tem essa capacidade. Eu não tenho. Uhum. Eu te falo que eu não Mas tenho. é muito isso, não é? Vestir um personagem. Só que tu ligaste, entretanto, a dizer que ele é autêntico. E isso também é uma coisa que a mim me perturba um pouco, porque tem pessoas que sim falam palavrão e dizem, né, tudo da boca para fora, e elas realmente são assim e então estão a ser autênticas. Mas o que eu vejo muito agora na internet também é E todo alguém mundo tem que ser foda. então é ser autêntico. Então eu vou falar palavrão que é para ser autêntica. Não, não é assim. Se eu não falo, Exatamente. né, eu falo, mas eu falo em situações muito pontuais, né? Quando estou irritada ou alguma coisa assim. Numa conversa comum, aqui numa live, até pode ser um palavrão de vez em quando, se eu estiver a falar de uma coisa em que eu estou, né, fervorosa a falar sobre aquilo. Agora, se for assim só a conversa que a gente está a ter agora, o mais normal é que eu não vá falar palavrão. Então eu não tenho que falar palavrão para ser autêntica, porque agora disseram que quem fala palavrão é autêntico. Isso não tem nada a ver, né? Ele é Então, autêntico, aí é a questão da autenticidade, né? ele Como é que quebra as tabu. pessoas, como é que as pessoas que estão dormindo conseguem diferenciar quem é autêntico de quem não é autêntico? Tem que ter uma sensibilidade para isso. E o que eu Sim. acho que, de repente, as tuas meninas, né, as tuas mentoradas, dentro dessa fase, a nossa maior dor é essa. O que nós realmente precisamos compreender, qual é o papel que a gente quer exercer dentro das mídias sociais, como a gente vai usar as mídias sociais para ajudar pessoas genuinamente, sem nos violentarmos. Uhum. Porque às vezes é mais fácil criar um personagem que ser autêntico. Mas durante quanto tempo que a gente vai conseguir sustentar esse personagem? A questão é essa, né? Ele tem que ser autêntico. Não, mas o Mahmoud, ele é autêntico. Ele mostra a história dele desde a faculdade, que ele estava numa piscina, no meio da rua, mergulhado dentro de uma piscina. Ele é louco mesmo. Ele tem ele é um homossexual e ele tem muita Mas a tranquilidade. questão é essa, Maria, porque ele é autêntico, porque ele é assim. E até pode ser um personagem que ele esteja a criar Então, ali, mas ele mantém o seguidor. Ele mantém. agora, Ele mantém, depois BBB, então teve uma Globo ali. Então se fosse ter outro chegar lá e fazer o que ele faz, já não seria autêntico, não é? Porque a gente não é assim, a gente não tem aquela história, a gente não tem essa forma de estar na vida, né? Então, cada um é como é, né? E ele vai lá ter 3 milhões e a gente vai ter 3, e as nossas 3 pessoas, se calhar, valem mais do que as 3 milhões dele, às vezes, não é? Não no sentido com certeza. Mas o lançamento mais bem sucedido que eu fiz foi o que entraram essas maravilhosas que estão aqui comigo. E foi um lançamento que eu tinha 120 pessoas no meu grupo do WhatsApp, interagindo, compartilhando. Porque eu tive uma comunicação diferente. E dessa vez foi uma aprendizagem também. Tive outro tipo de comunicação. E, na verdade, eu acho que o que você tem que fazer dentro dessa visão de empreender pela internet, que é o que você está ajudando as pessoas a fazer, a empreender com propósito, a prosperarem, a autorizarem a sua prosperidade, que eu acho que é o interesse aí da tua audiência. Sim, é isso, autorizar, permitir-se ser prósperas, no fundo, não é? Porque tem ali 2 caminhos em que a gente quer ser próspera, ou já está a ser próspera, mas isso está a afetar a nossa vida em outros níveis, a gente está a perder o propósito, ou está bloqueado, ou não consegue encontrar um caminho de equilíbrio com a questão familiar, por exemplo, entre o empreender e a vida familiar, e chega a um ponto de exaustão, né? E depois a gente quer mais, mas tem medo de querer mais, porque se vem mais clientes e mais dinheiro também vem mais responsabilidade, mais compromisso, mais cansaço, mais exaustão, né? Então a gente tem medo de querer mais. E não há um limite para a energia quando a gente se conecta com a nossa alma, com a nossa parte divina, com essa energia que é infinita, né? E aí a gente não precisa de, como tu falaste aí, de se expor a um nível que é agressivo para nós, né? Sim, a gente para estar na internet a gente tem que se expor de algum jeito, né? Mas pode ser de um jeito natural,
como a gente quiser, não é? E claro que a consistência é importante, também quem não aparece esquece, e hoje em dia cada vez mais, não é? Mas isso não significa que a pessoa tem que aparecer 50 vezes por dia, ou que tem que fazer esta fórmula ou aquela fórmula, que esta fórmula funciona e a outra não. Tudo são fórmulas e estratégias, sim, mas cada uma funciona de um jeito diferente para cada pessoa, né? E quando nós estamos ligadas nessa energia mais divina, né? Que não é a energia do ego, do fazer pela força física, a gente consegue fazer sem se cansar, né? Não é que a gente vai deixar de fazer. O difícil é conseguir essa justa medida. Isso. Porque para você atuar no mundo, você tem que atuar com o ego. Ele é a tua percepção consciente. E se você, dentro de tantas coisas que a tua rotina de vida, a tua casa 6, te exige, é isso, todo aquele processo, que a gente sabe que o que as pessoas, o que faz a pessoa de desistir do propósito é a dificuldade do processo. Ela ficar presa no processo. Em todas as coisas que ela tem que fazer e que dependem, né, de uma série de atividades. Então, tem tanta coisa para fazer, eu não vou dar conta. Então, se eu não vou dar conta, eu já nem começo. Eu nem vou, porque o processo vai me engolir. Isso. A gente tem que estar consciente. Porque é o ego, e nesse momento a gente acaba sendo engolida pelo processo. E sempre é um processo de autoconhecimento, né? Que aí entra a astrologia novamente, que nos ajuda nesse processo de autoconhecimento. Eu queria voltar aqui à questão da prosperidade, porque tu há pouco falavas do cruzamento das casas, né? De casa 2 e tal. Então, e tu falaste do pai, da mãe, e como isso influencia. Então, por exemplo, se nós tivermos uma educação que foi muito de escassez, por exemplo, que nos transmitiram muitas crenças de que, né, nunca vai haver dinheiro suficiente, que nós não nascemos para ser ricos, nascemos para ser pobres, que, né, o dinheiro é uma maldição, etc. E isso foi-nos incutido também pela nossa família. Como é que nós podemos virar isso em termos de mapa astral, né? Como é que podemos lidar com o nosso mapa? Isso é muito claro. Ou para quem não teve pai ou mãe, por exemplo, também acontece, né? Pessoas, quer dizer, tiveram algum pai ou alguma mãe, mas está no mapa, não importa. Sim. A ausência do pai ou da mãe também está grafada no mapa. Toda a sua estrutura dinâmica de personalidade está grafada no mapa. Tudo o que é potencial, eu posso ser, o que eu posso desenvolver, tanto para o bem quanto para o mal, está no mapa. Por isso que a astrologia é tão poderosa, e por isso que as meninas, quando entram para a mentoria do jeito que ela é, que tem que fazer os exercícios, tem que fazer as reflexões, precisa de um acompanhamento terapêutico. Por quê? Porque vai descobrir que tem guardados, projetados nesse pai e na mãe, porque não é o mapa no que você está lendo, não é do pai ou da mãe, é o seu. E aquele pai e aquela mãe, isso a psicologia traz. O pai e a mãe que tem do lado de fora não importa, importa o pai e a mãe que você tem do lado de dentro. Que você projeta. Importa o pai e a mãe que você tem do lado de dentro. Então, se você veio de uma família humilde, em que você viveu coisas de escassez, dificuldades, crenças, o mapa astral vai te mostrar. Como que você vai mudar isso? Com a sua vontade. A vontade de perceber a vida de forma diferente. Porque se você quiser continuar no piloto automático, deixando a vida te levar, nada vai acontecer. E você vai ser atraída para situações que vão permitir que você deixe a vida te levar. Porque você vai rejeitar os convites de cura. Você vai rejeitar as situações que te mostrem a verdade que você precisa ter sobre aquilo que você não conhece sobre você. E, ao mesmo tempo, o paradigma, posso falar disso, né? Ao mesmo tempo que você tem que reconhecer a verdade de quem você não sabe que é descobrir que você não é aquilo, literalmente. Aonde está a sua divindade? Onde está Deus? Não tem ego. O amor não se confina. Né? Amor não se confina. E nós estamos confinadas num corpo. Nosso corpo é o confinamento da nossa consciência encarnada. E dentro dele, a gente precisa ter muita força de transcendência, muita energia para poder olhar além do que a gente está vivendo e ter coragem de mudar
e às vezes dar um passo para trás, refazer uma estratégia, porque se você estiver sendo abusada pelas tuas escolhas que o teu ego fez, se você estiver se sentindo assim, tá errado. E é muito fácil a gente se colocar em situações de abuso no nível de competitividade que está esse mundo digital. Então a gente pensa. E não só o digital, né? Mas, até mesmo muito por conta da pandemia que houve, muitas pessoas já se falava muito, né? Que o futuro estava no digital, que a internet era o futuro e tudo mais. Só que eu acho que a questão da pandemia veio acelerar muito as coisas e as pessoas começaram a entender. Muita gente ficou sem trabalho, ficou de home office, né, em casa. Então muitas pessoas começaram a entender que a internet era o jeito de poder trabalhar, né? Porque o normal deixou de ser possível em muitos casos. Então foi um jeito. E aí a gente tem que peneirar todas essas situações, né? Mas é isso, Tônia. Eu não sei se eu te ajudei aí com a tua audiência. Tem alguma coisa mais que você gostaria de saber? Sim, com certeza. Não, eu estava aqui a pensar, eu acho que já respondeste um pouco, mas só para aprofundar, porque eu trabalho muito com pessoas que estão em dois lugares, né, em que uma que procura atrair mais prosperidade, criar mais, né, mais dinheiro, mais bens materiais, mais impacto também, né? Porque uma coisa está ligada com a outra, mas tem o outro espectro de pessoas que já vivem essa prosperidade, entre aspas, né, em termos materiais, em termos do dinheiro em si, mas depois estão afogadas nela, sentem-se exaustas, não querem mais. O dinheiro é só um meio, ele não é o fim. Se você vai viver uma vida pelo dinheiro, sem saber que ele tem que ter um propósito, o uso do dinheiro na sua vida tem que ter um propósito. Se a pessoa ganha o dinheiro, mas ela não tem um propósito, e quanto mais próxima dessa abundância material que a gente tem aqui, mais refinado o nosso ego vai ficando em relação a essa coisa do dinheiro. E se você não entender qual é o valor, qual é o destino, as pessoas que acabam ganhando muito dinheiro, elas acabam entrando em crise. Porque muitas vezes não acham justo ela ter tanto dinheiro e outras pessoas estarem passando fome. Aí começam a chorar e começam a abrir ONGs para poder alimentar pessoas. Né? Quem uma vez contou uma situação assim foi meu Deus, o Temel lá. Como é o primeiro nome dele? Jerônimo Temel. Jerônimo Temel, ele contou uma vez. Né? Nós fizemos a formação de Executive Coaching juntos. Eu fiz até parceria com ele lá na sociedade. E ele era uma outra pessoa naquela época. Né? Ele era uma outra pessoa. Depois fez lá o Fórmula de Lançamento, vendeu um monte de profissão coach, ganhou um monte de dinheiro, depois entrou em crise. Por quê? Porque estava com muito dinheiro aí, começou. Então, é isso aí que eu estava falando agora, que eu trabalho com mulheres assim, que estão em crise porque têm dinheiro, né? Então, eu estou com as duas. Uma que quer mais e não consegue, ou está com dificuldade de atrair essa prosperidade para a sua vida, e outra parece que quer repelir essa prosperidade porque trouxe uma série de confusões para a sua vida que parece que já não está valendo, né? Eu não quero mais. A solução para isso é a consciência do propósito. O que esse ego tem nos bastidores desse inconsciente aí, que está te levando a se autopunir. Porque se você ganhou e você não se está sentindo merecedora, é porque com certeza você tem uma crença que está atrelada em alguma instância do seu mapa, que pode ser relativa a dinheiro, mas geralmente são pessoas da nossa vida que carregam. Às vezes situações familiares em que o dinheiro era problema, né? Isso vai estar retratado no próprio mapa astrológico. Até mesmo situações que a própria mente ainda, enquanto está no seu desenvolvimento, ainda é criança, ela, na verdade, vai generalizando aquilo e vai criando aquilo como uma verdade. E para sarar, tem que buscar compaixão, tem que buscar amor próprio, tem que buscar auto-perdão e tem que buscar contribuir. Já que chegou na tua mão, é responsabilidade tua compartilhar. Porque nós estamos no mundo do ego. E aqui todo mundo paga boleto. Se você tem muito que está sobrando, compartilha.
porque vai ser um alívio aí para a tua consciência, né? E as pessoas têm essa necessidade de contribuir a partir do momento que vai acabar minha bateria, Sônia. E a partir do momento que esse processo de autocura tem que se fazer, e você tem que se permitir. Né? Ou ganhar, ou aceitar o dinheiro, ou viver o dinheiro com uma outra visão. Oi, Vivi! Então, nós já estamos terminando aqui, né? Até porque a tua bateria também está no fim, então vamos terminar. Eu adorei ter-te aqui comigo na live. Quero convidar todas as pessoas que estiveram ao vivo connosco e que vão ver também no replay que sigam a Maria, que ela é uma astróloga fantástica e que, como perceberam aqui na live, está tudo no vosso mapa. Então eu recomendo que façam um mapa astral com ela, que é muito mais do que explicar o mapa, vai muito fundo, é um coaching terapêutico, transpessoal, vai fundo naquilo que está escrito no nosso mapa natal, então eu recomendo muito. Se tiverem ainda mais interesse em astrologia, também fazer o teu curso, né? A tua mentoria para astrólogas, ou para quem quer ser astrólogo, ou para quem já é e quer aprofundar. E também que se mantenham aqui comigo, porque eu estou a fazer esta série sobre prosperidade feminina. Hoje falámos de astrologia. Amanhã, deixa eu só ver aqui quem é que vai falar comigo amanhã. Amanhã vou falar com uma deusa maravilhosa chamada Tati Zoli, que trabalha com o tarô das deusas e que eu fiz também uma consulta com ela que foi incrível e muito transformadora e que vai falar sobre como as deusas nos ajudam também a prosperar. Então vai ser uma conversa muito interessante também. E dia 9, de 9 a 15, eu vou fazer o meu curso que se chama O Milagre, uma experiência de prosperidade, onde a gente vai falar sobretudo sobre uma palavra-chave que tu disseste agora aí, que me tocou, que foi da pessoa não se sentir merecedora, né? E isso diz tudo, porque a gente só consegue receber aquilo que a gente tem capacidade de receber porque se nos sentimos merecedoras. Então, se a gente acha que merece, por exemplo, muito dinheiro, mas não merece ter uma vida familiar em paz, em equilíbrio com o que a gente faz, é isso que a gente vai ter também, né? E se a gente acha que não é merecedora de dinheiro, mas tem muito amor à nossa volta, também é isso que a gente vai ter. Então, como é que a gente consegue... Eu nem gosto muito de usar a palavra equilíbrio, mas como é que a gente consegue fazer essa harmonia, esse fluxo? A harmonia, na verdade, sim, né? O caminho do meio. E eu quero pedir para todas as minhas seguidoras, as minhas queridas, a Dai também é uma amiga querida, ela também tem essa visão de espiritualidade muito forte no trabalho dela. E as minhas alunas, a Sônia foi minha coach de negócios quando eu comecei a querer entrar aqui dentro dessa parte de empreender. A Sônia fez um trabalho incrível comigo e a gente descobriu muitas similaridades na nossa trajetória. Eu era estudiosa do curso Milagres, ela também. E eu falava, porque eu estou lendo um livro que é O Desaparecimento do Universo, ela pegava a prateleira dela, me mostrava, olha aqui esse livro também. A Sônia é uma pessoa muito sensível e pode ajudar você que está querendo empreender o teu negócio com a alma. E a gente tem essa linguagem do curso Milagres muito próxima, porque eu acredito em milagres. Toda a minha semana Levanta Astral foi isso. Eu tenho direito a milagres. E eu tive um milagre. O milagre de perceber o que eu estava fazendo certo e o que eu estava fazendo não certo. Qual era o papel do ego nessa semana que passou. Quais são as novas escolhas que eu vou fazer. E o respeito a mim mesma, que tem que estar acima em primeiro lugar, né? Então, e eu quero convidar vocês também a seguirem a Sônia, porque o conteúdo dela é muito rico também. E vamos prestigiá-la nessa semana de lançamento dela, porque com certeza é uma pessoa que vai contribuir. Não é mais um que está aí tentando na cesta de cursos prontos, né? O que eu vou entregar é um curso completo, né? É gratuito, mas é completo. É claro que depois vai ter mais, que a pessoa pode continuar comigo se quiser aprofundar nesse tema e outros em cursos pagos, né? Mas o curso que eu vou entregar é um curso completo, que aquilo que propõe é justamente 7 dias em que a pessoa vai conseguir manifestar e criar milagres na sua vida todos os dias. E começar a ter essa consciência que tu falavas agora também, Maria, de que tudo é um milagre. Porque tu disseste, o que aconteceu comigo foi um milagre, que eu entendi o que estava certo, o que estava errado, o que é para mim, o que não é. Então, às vezes a gente pensa que o milagre é um determinado resultado X,
mas depois vem o resultado Z, que é completamente diferente, mas esse é que era o milagre, né? É o Então, milagre da percepção. O milagre é aquele instante do insight. O milagre é aquele instante que você percebe que mágoa não é só o que você está sentindo por aqueles afetos. Mágoa é você falar, pô, mas ninguém viu meus stories, ninguém compartilhou, pus o meu feed, né? Chegou lá, ninguém reagiu. Isso também é mágoa. Isso precisa ser limpo. E se sim, Deus te deu a oportunidade, se as testemunhas do ego te trouxeram essa experiência e Deus fala, e aí, meu bem, você vai fazer o que com isso? Vamos fazer um milagre de mudar a nossa percepção e ver o que nós podemos fazer com aquilo que é nossa responsabilidade de ser, para que nós possamos ter e viver da Matrix do jeito que a gente conseguir, o melhor possível. Né? Isso é o milagre. Não é nada do outro mundo. Né? É. Então, Sônia, eu vou depois baixar lá do seu IGTV, se for possível, ou se tiver a possibilidade de baixar, e aí eu ponho no meu, para que as pessoas possam ver. Com certeza, sim, sim. Ver a nossa Será conversa, maravilhoso. que foi muito rica. Vai ficar gravado no meu também. O IGTV vai ficar gravado. A não ser que o Instagram não permita, mas está permitido, né? Então. Tá bom. Então, um beijo. Obrigada pelo convite, viu, de participar. E por aí continuar a criar milagres juntas. É isso aí. Um beijo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.